Hello, malta, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do local e hora onde me estejam a ouvir. Eu passo por aqui em jeito de conferência de imprensa do resultado desta prova do Ironman que eu realizei, que eu concretizei. E passo pelo seguinte, porque tenho até falado com muita gente me tem abordado no sentido de me dar os parabéns. Certamente que há pessoas que, certamente que há pessoas que me dizem também, ou olham para mim e dizem assim, também fazer uma coisa dessas. E está tudo bem, há pessoas que valorizam, outras que não valorizam. Eu não fiz isto para receber parabéns de ninguém. Eu fiz isto como um processo muito pessoal, um processo muito interno, mas eu fiz também para que fosse um processo que eu pudesse impactar pessoas, que eu pudesse aproveitar todo este trajeto e, de facto, com o resultado final, poder transbordar em outras pessoas, poder mostrar a outras pessoas de que é possível nós seguirmos os nossos sonhos. Eu digo seguir os nossos sonhos, mas de facto isto para mim nunca foi um sonho. Eu nunca pensei fazer um Ironman, nem sequer sabia o que era um Ironman e nunca foi um sonho. Foi um projeto que foi criado aqui primeiro. Houve várias criações. Foi primeiro pensado aqui, foi maturado, foi validado por vários momentos de intervenção que eu fui presenciando, até que eu tomei uma decisão final, não é? Tomei uma decisão final, foi a minha escolha final, foi fazer um Ironman. Mas isto tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar para o torto, como se costuma dizer. E então porquê? Olhem, primeiro, esta decisão foi tomada no dia 26, 27 de outubro. Olhem, precisamente há um ano atrás, hoje é 28, precisamente há um ano atrás, essa decisão foi tomada aqui na minha cabeça, sozinha. Pois ainda estive uma semana sozinho a maturar esta ideia, porque ela foi criada aqui, mas ainda não tinha sido exteriorizada para ninguém. De seguida, eu fui falar com uma pessoa. E fui falar com quem? Ou seja, se eu quero comprar um Ferrari, eu não vou falar com quem vende Zundap ou um Fiat. Eu vou ter com pessoas que sabem do que estão a falar. Então eu fui ter com o Fernando Gomes, o Nando, o nosso Nando, que uma pessoa com um foco tremendo, com realização de Ironmans, de uma prestação incrível. E foi com ele que eu tive a primeira conversa, a primeira exteriorização daquilo que eu havia pensado. Bom, se vocês conhecerem o Nando, vão perceber que ele não deixa ficar nada para trás. Aquilo é de um entusiasmo e eu tive que o refriar e o meu objetivo é cumprir com este projeto. Eu quero finalizar a prova, não quero estar a olhar para os tempos, não quero estar a competir com ninguém, quero apenas competir comigo mesmo e com as minhas metodologias e com a minha disciplina e com todo o meu processo. É isso que eu quero. Bom, foi daí que ele me validou a ideia, digamos assim, mostrou-me que é possível fazer de várias formas, com determinados objetivos, e assim eu fui. Também indicado por ele, eu fui ter com o Zé Lima. Zé Lima, neste momento, que tem a ZL Pace Lab, uma equipa fantástica de triatlo, e pronto, e foi com ele que eu me entreguei ali na primeira semana de novembro, me entreguei às suas mãos, dizendo que Zé, eu estou inscrito no Ironman full, e agora preciso descobrir como é que eu vou realizar isto. Eu acho que lhe ia dando um colapso, ele ficou maluco, até porque nessa altura eu estava com várias situações. Eu estava com 92 quilos, eu estava fora de forma, eu já não treinava de forma competitiva há uns anos,
Eu nunca tinha praticado nenhuma das modalidades, nenhum dos segmentos desta modalidade, nem natação, nem o ciclismo, nem o atletismo. Eu nem sequer bicicleta tinha. Por isso, estava aqui o conjunto perfeito para que eu dissesse: esquece isto, que isto não vai dar para nada. Mas, na minha cabeça, já estavam instalados aqui alguns drives que não me permitiam eu andar para trás. E então eu sabia uma coisa, eu sabia que era no percurso que eu ia achar os recursos todos necessários para poder dar continuidade a passos sucessivos de evolução. Eu tinha isso certo, não sabia como, mas eu tinha isso certo, tinha esse propósito como um dado adquirido. Ou seja, eu vou ultrapassar aquela meta no dia 18 de outubro. Agora, como é que eu vou fazer? Ainda não sei. Eu vou descobrir em todo este processo. Pronto. E foi aí que o Zé Lima foi extremamente importante. Passou a ser o meu treinador. Posteriormente arranjei também mais uma treinadora, a Filipa Pinheiro, que basicamente ela foi a minha treinadora de natação e era a responsável por eu entrar na água e responsável por eu sair da água. Pronto. Já não tendo em conta tempos, não tendo em conta nada disso. E a Filipa foi fantástica, ela que foi uma excelente nadadora, é professora de natação, e também ela já está nestas leads de desafiar as 3 modalidades. Mas pronto, então eu faço desde já aqui os meus agradecimentos ao Zé Lima, a toda a equipa ZL Pace Lab. Eu tenho que fazer aqui um parênteses, que eu cheguei à equipa e foi um pouco frustrante para mim chegar àquela equipa. E digo-vos porquê. Primeiro porque já era malta que já tinha todo um andamento muito grande nestas modalidades. Segundo, os treinos em conjunto que fazíamos mais de bicicleta, a primeira vez que fui treinar com eles, eu não cheguei a 3 km do local de onde tínhamos saído, eu já não os conseguia acompanhar. E isso para mim foi uma frustração enorme, porque eu não conseguia mesmo. Então eu pensei assim, eu não consigo aguentar 2 km com eles, como é que eu vou fazer o meu caminho? Mas sempre guiado, sempre norteado por aquilo que havia colocado aqui naquele primeiro dia, e pronto, e tive que fazer vários momentos de introspeção, vários momentos de tenho calma, puxa a cassete atrás e vamos deslizar devagarinho. Sempre com os tempos muito, muito apertados, sempre muito pressionado pelo tempo, porque eu já só tinha 11 meses para preparar esta prova e a minha forma física estava uma lástima. Então depois eu entendi que isto não era só a minha forma física que estava uma lástima, era toda a minha mentalidade precisava de evoluir. Então foi o que eu fiz. Eu continuei a trabalhar no meu desenvolvimento pessoal, continuei a seguir grandes coaches, continuei a fazer leituras inspiradoras, comecei a estar um pouquinho mais comigo mesmo, a ter um ritmo espiritual mais revigorante. E tudo isto me ajudou a fazer as sequências exatas dos passos. Então, eu disse-vos que esse meu início com este grupo da equipa do Zé Lima, do ZL Pace Lab, foi frustrante. Porquê? Porque eu sempre fui desportista, a vida toda, desde que me conheço que eu sou desportista. E então, modéstia à parte, eu nunca fui o pior em nada. Desde que eu me lembro, nunca fui. Também nunca fui o melhor em nada, mas eu sempre fui um atleta, fosse qual fosse a modalidade, e quem me conhece sabe, eu sempre fui ali um médio alto. Fosse no futebol, fosse a jogar ténis, fosse a jogar voleibol, fosse a jogar badminton, fosse no que quer que seja, eu sempre tive uma grande apetência para os desportos. E então eu vi-me nesta situação como sendo o pior, como sendo o último, como sendo o cromo, mas no sentido de que fui
foi tão bom para mim, foi inspirador, foi um trajeto que deu para construir os fundamentos para que eu pudesse, treino após treino, sustentar toda a minha frágil condição para aquilo que se exigia e assim dar continuidade. Nem tudo foi um mar de rosas, houve muitos momentos maus, eu tive momentos pontuais de lesão, embora eu nunca tivesse um tipo de lesão que me fizesse realmente afastar completamente dos treinos. Eu posso-vos dizer que desde que tenho o meu plano de treino ativo, que eu não falhei um único treino. Se eu não pude treinar de uma forma, eu treinei de outra, mas eu treinei todos os dias. E o meu treinador Zé Lima está aqui para comprovar isso. Por isso foi um processo de entrega, foi um processo de confiar muito grande, confiar no planeamento feito pelo Zé Lima, confiar na Filipa que me atirou para a água e que me disse assim: mostra-me lá como é que tu nadas, e as palavras dela foram mais ou menos isto: olha, estás a ver isso que tu fizeste na água? Pá, esquece. Pronto, e a partir daí foi: Rico, ok, nós para evoluirmos nós temos que ter em conta aqui vários aspectos, e um dos aspectos muito importantes é o desapego. Nós temos que nos desapegar de coisas que nós achamos que são nossas para poder adquirir novas, porque senão não há hipótese. Se nós queremos ficar com as nossas coisas e ficar com outras também para ocupar o lugar, não vai dar espaço. Então houve aqui 3 pontos fundamentais para que todo este caminho fosse feito de uma forma estruturada. Eu tive que renunciar a muitas coisas. E o que é renunciar a muitas coisas? Renunciar a muitas festas, renunciar a muitas folgas, renunciar a muitos momentos de sociais, ok? Eu tive que renunciar a várias festas familiares, eu tive que renunciar a jantares, eu tive que renunciar a um estilo de vida que não era compatível com aquilo que eu precisava para estar em pleno para este projeto. E eu fiz isso. Eu renunciei, eu ressignifiquei. Eu tive que ressignificar muitas coisas que eu pensava em prol de poder estar. E vou-vos dar um exemplo. O meu filho nunca foi uma desculpa. O Mateus nunca foi uma desculpa para que eu não pudesse treinar, por exemplo, e seria o argumento mais fácil de eu usar era dizer assim: epá, o Mateus tem uma atividade, ele tem jogo de futebol às 9h30 da manhã, vai ocupar a manhã toda, tu tens que estar com ele, à tarde ele tem uma festa de anos em que tu vais ter que levá-lo, vais ter que estar lá, vais ter que ir buscá-lo e depois tens que encaixar aqui 4 horas de treino. Ok, como é que se faz isso? Então, há que ressignificar um momento. O que é importante? O importante, se calhar, é no dia anterior eu adormecer mais cedo, levantar-me às 4 da manhã, fazer um treino de 4 horas, 3 horas de natação, 3 horas de bicicleta, mais uma de natação, e às 9h30 da manhã poder estar no compromisso do meu filho. Ok? Isto foram momentos de ressignificação eu poderia ter optado por dizer assim: não, meu filho está primeiro, não vou treinar, eu tenho que dormir, mas foram momentos que eu tive que assumir. Ainda bem que eu fiz, não fiz uma, nem duas, nem 3, nem 4 vezes, ok? Foram momentos, foi nos momentos necessários que eu apliquei isto. Então, eu já tive que renunciar a muitas coisas, eu tive que ressignificar muitas coisas e depois eu tive também que me desapegar de muitas coisas. Ou seja, o desapegar é realmente todas aquelas crenças que nós temos como nossas, nós estarmos de espírito livre, de espírito aberto, deixá-las ir e absorver aquilo que é para nós neste momento. Estas foram os 3 pontos essenciais. Os 3 pontos essenciais que eu encontrei
para a evolução, para que a evolução do treino fosse de facto efetiva. Bom, neste trajeto todo, houve aqui momentos em que eu fiz algumas provas, umas provinhas que eu nunca tinha feito, fiz duátlos, fiz triatlos, provas mais curtas, mas quando eu vos disse que isto tinha tudo para dar para o torto, é porque eu parti para isto quando eu nunca tinha feito uma prova de natação, eu nunca tinha feito nunca tinha feito uma meia maratona, eu nunca tinha feito uma maratona a correr, e eu nunca tinha andado de bicicleta, se calhar mais do que o quarteirão do meu bairro. Ok? Tirando umas voltinhas aí com uns amigos assim há 20 anos atrás, e de resto eu nunca o tinha feito. Então eu tive que arranjar forma de me organizar e de potenciar tudo isto. E lá está, segundo aquelas 3 regrinhas, eu renunciando a muitos momentos, ressignificando tantos outros momentos e desapegando-me de tantos outros momentos e coisas, eu pude então estar com um propósito, de que eu não estaria num propósito por causa de uma coisa, mas eu estaria com o propósito por causa de uma causa. E isso faz toda a diferença. E houve um momento que marca definitivamente esta jornada. Eu quando tenho então já tudo decidido, eu tenho que negociar com a minha família. Neste momento, negociar com a minha família foi eu falar com o meu filho e falar com os meus pais. Então a conversa mais importante que eu tive foi realmente com o meu filho. Meu filho tinha 8 anos na altura, e eu tive uma conversa com ele que eu tenho a certeza absoluta que ele não percebeu nada do que eu lhe disse. Mas tudo aquilo que eu lhe fiz passar despertou no Mateus um interesse neste projeto que o Mateus sempre se sentiu integrado, ou seja, parte integrante do projeto, como sempre a apoiar-me, sempre que possível ele acompanhou-me nos treinos, sempre. O Mateus deu-me algumas chapadas de luva branca. Eu posso citar aqui uma das situações de eu estar a fazer um treino na piscina, em que eu tinha que treinar 50 minutos, e fruto do dia-a-dia, desta coordenação toda de família, trabalho, treino, carga horária de treino, eu já entrei tarde para a piscina e comecei a olhar para o relógio, já eram 8 da noite, e eu assim, bem, eu não posso fazer prolongar mais o treino, porque o Mateus amanhã tem escola e eu não posso estar a privá-lo das rotinas dele. E então, ao fim de 30 minutos, Mateus, pronto, está bom, vamos embora. Eu disse, pai, mas tu não tinhas de treinar 50 minutos? Filho, mas está bom o treino, está bom assim. E ele, muito sabiamente, no alto dos seus 8 anos, diz-me, pai, nem penses, vais treinar, vais fazer o treino todo, porque não é por minha causa que tu não vais fazer o treino todo. Vocês não imaginam a chapadão que a gente leva de uma criança de 8 anos dizer-nos uma coisa destas. E então o Mateus nunca foi uma desculpa, foi sempre um motivo para que eu pudesse fazer mais e melhor. E isto cria uma ligação tão grande entre nós, que eu penso que esta ligação ficará para a vida toda. Dentro deste propósito de eu estar a realizar isto, esta ligação cabe que nem uma luva. Porquê? Porque uma das formas de eu demonstrar algo ao meu filho sempre foi pela via do exemplo. Na minha cabeça só faz sentido uma liderança pelo exemplo. Não faz sentido nenhum, filho, come a sopa e eu não como sopa. Isso para mim não vale. Não faz sentido eu dizer-lhe, filho, pratica atividade física e eu não pratico atividade física. Então o Mateus foi testemunha de cada momento que
que seria difícil eu ir treinar, seria difícil eu executar aquela tarefa, mas fruto da disciplina, do compromisso que eu tinha com o meu plano de treino, com o meu treinador, comigo próprio, eu estava lá para cumprir o plano de treino. Fosse 1 hora, fossem 2 horas, fossem 3 horas, eu estava lá para cumprir com o plano de treino. E acho que este foi o ingrediente essencial para que todo o processo fosse um processo muito alinhado, fosse um processo que sequencialmente fosse encontrando recursos à altura do momento em que eu me encontrava. Então, mais uma mensagem para quem está aí desse lado, de que quem estiver à espera de ter a forma física perfeita para fazer não sei o quê, quem estiver à espera de ter as condições ideais na sua vida para iniciar a sua nova dieta, para quem estiver à espera das condições essenciais para começar a fazer um treino, tem que fazer o treino perfeito, esqueçam aquelas resoluções do vosso 31 de dezembro. Malta, é o hoje e já vamos tarde. É o hoje e já vamos tarde. Nós não temos tempo para desperdiçar. Nós temos que fazer uma gestão muito bem feita no tempo. Sabem porquê? Porque o tempo vai passar de qualquer forma. E se nós não aproveitarmos cada um desses momentos, nós vamos usar um outro tempo, mas nunca mais vamos usar este tempo. Então nós vamos estar à espera de iniciar um projeto na segunda-feira, só que depois na segunda-feira aconteceu que não sei o que, que não sei o que mais, que não sei o que menos, depois que a filha teve que ir buscar o filho. Vai aparecer sempre alguma coisa que é mais importante do que aquilo que vocês estão a iniciar. Então, malta, 3 coisas. Coloquem na cabeça, assumam para vocês. Libertem essa mensagem para o mundo. Partilhem com alguém que vocês considerem. Porque depois de dito, já não dá para andar para trás. Vocês têm uma palavra, então já não dá para andar para trás. E depois é só arranjar a forma de concretizar aquilo que vocês disseram que iam fazer. E se vocês disseram que iam fazer, façam. Um parênteses, vou puxar a cassete toda à frente. Eu, no fim de fazer 3,8 km a nadar, no fim de fazer 180 km de bicicleta, no fim de fazer uma maratona, eu olhei para o meu filho e o meu filho tinha-me pedido uma coisa. E então eu olhei para ele e eu não tinha o direito, eu estava de pé a sorrir e eu não tinha o direito de falhar a esse pedido que o Mateus me fez. Vai-se lá saber porque o Mateus pediu-me para que eu, no fim de um Ironman, fizesse 10 flexões de braços, 10 push-ups. E eu fiz os 10 push-ups. E essa é uma mostra de que se nós nos comprometemos com uma coisa com os nossos filhos, seja com quem for, se nós dissermos que sim, nós vamos cumprir. E isso é uma marca muito forte para cada um dos ritmos que nós vamos marcando. Se eu disse que vou treinar às 8 da manhã, eu vou treinar às 8 da manhã. Se eu disse que eu vou para a água do mar, eu vou para a água do mar. Ok? Salvo se houver algum tipo de constrangimento a nível de segurança. Mas se não houver, nós cumprimos com tudo. Ok? Gente, vamos falar mais um pouquinho. Vou deixar este vídeo por aqui, mas eu hei de voltar para detalhar um pouquinho melhor cada uma destas fases de tudo aqui que eu fui dizendo. E acreditem que vocês são a força para poder fazer tudo aquilo que quiserem. Vocês são a força, ok? Nós vamos nos agarrar a várias, como é que eu vou dizer, a várias muletas, a várias ferramentas que nos vão aparecendo no caminho, mas a verdadeira força está em nós, ok? Quando nós falharmos, então tudo o resto vai falhar.
Mas se alguma ferramenta falhar, nós estamos cá para poder dar a volta à situação e buscar uma outra ferramenta e servir-nos dessas ferramentas para seguir o nosso caminho. Ok? Equipa, fiquem bem. Vamos ficar por aqui hoje e no próximo vídeo havemos de falar então mais detalhadamente de cada um dos segmentos, o que é que foi mais desafiante, o que é que foi mais fácil, até chegarmos ao dia da prova, ok? Vá lá, fiquem bem, let's go!